Olá, boa noite. Hoje, domingo, dia 3 de outubro. Estava ali sentada pensando nas coisas a serem feitas ao longo dessa semana e eu fiquei pensando que muitas vezes algumas situações vividas e presenciadas, elas nos parecem tão bonitas, mas que escondem tantas vezes tanto sofrimento, tanta dificuldade, né? Só para comparar, eu fiquei pensando numa bailarina, num bailarino. Para que eles estejam prontos para a sua apresentação ao público, quantas dores, quanto tempo dedicado, quanto estudo, quanto esforço, quanto treino. E mesmo durante a apresentação, muitos deles, eu tenho absoluta certeza, se apresentam com dor, num esforço extraordinário para fazer uma apresentação que seja bonita. E mesmo assim ainda vai ter um ou outro que vai apontar o dedo e falar, ali ó, ficou fora da sincronia. E ali ó, escorregou. Quando eu penso nessa bailarina, nesse bailarino, eu penso numa coisa que parece muito bonita, mas que não é tão glamurosa assim, que é a reinvenção do professor na pandemia. Quando se fala que o professor se reinventou na pandemia, é muito bonito, mas será que as pessoas têm noção do que esse reinventar tem nos custado? Eu quero que cada um que convive com um professor, que conhece um professor, pare e pergunte o que é essa reinvenção. Porque não foi tão bonito assim, não foi tão fácil assim e não está sendo tão tranquilo assim. Esse reinventar-se para poder atender aos nossos estudantes tem nos custado um nível de atenção, um nível de dedicação, um compromisso com uma carga horária tão extenuante de trabalho que eu acho que a maioria das pessoas sequer faz ideia do quanto tem sido difícil para nós. Eu quero só para ilustrar um extremo, um professor que trabalhe uma aula por semana e que tenha um cargo apenas no estado, né? Então ele dá 16 aulas por semana. Se ele tem uma aula por semana em cada turma, ele tem 16 turmas. Se ele tem 16 turmas, ele provavelmente está inserido em 16 grupos de estudantes, muitos dos quais é com a participação dos pais. Então, vocês já pararam para pensar quantas mensagens são lidas e respondidas por dia por esse professor? E nós estamos falando de um professor com 16 aulas. Imagine quem tem mais do que isso. Então é isso que é o reinventar-se. Faz parte da reinvenção do professor na pandemia também, é trazer a escola para dentro da sua casa e muitas vezes nós achamos que a nossa casa tinha que se adequar. Quando na verdade é a escola que deveria se adequar à nossa casa. E muitos de nós lutou contra o barulho do cachorro, do outro morador da casa, do vizinho, da campainha, do interfone, do telefone. Será que a gente consegue pensar o efeito psicológico disso, o cansaço mental ao qual nós estamos sendo submetidos desde então? Será que quando a pessoa pensa naquela coisa que se chama de híbrido, que na verdade é uma mistura, o ensino híbrido não é nada do que se propõe, mas eu não sei se vocês sabem o quanto é difícil você ministrar um conteúdo para 20 alunos do sexto ano presencial e 15 alunos do sexto ano online. É muito difícil. Nós não fomos preparados para isso. Nós não conseguimos dividir a atenção sem um esforço horroroso, exaustivo, cansativo. Esse era o outro lado da reinvenção do professor que eu acho que a gente precisava parar para pensar. Além disso tudo, a gente ainda tem algumas cobranças que talvez a sociedade não saiba. Olha, se esses meninos não entregarem atividade, a sua turma vai fechar. E se a sua turma fechar, você vai perder o seu emprego, parte do seu emprego. Se a turma do outro fecha, você vai ter que acolher a turma, os alunos que estavam participando das atividades. Então, aquele seu trabalho de receber atividades, de receber mensagens e de responder mensagens vai ficar muito dobrado. E é culpa sua, e é você que lute, e é você que vá atrás do aluno que não está fazendo. Porque nada atrás de você, nada que deveria ser, não da educação, mas de outras esferas do poder público foi feito para te ajudar. Não se pode mais contar com o conselho tutelar porque ele está soberbado, sobrecarregado e não se pensou em criar nada, contratar mais ninguém para te ajudar nesse processo de busca. Que é outra coisa bonita também que dizem busca ativa, que tem levado muitos educadores e educadoras a se deslocarem da sua casa até a casa do estudante para poder descobrir o que está acontecendo. Porque nenhuma outra esfera do poder público fez isso.
Essas são as dores dos bailarinos professores durante a pandemia. E como a bailarina, apesar de todo esse esforço, nós ainda somos muito julgados e muito criticados. Para muitos, a gente está tranquilo, trabalhando, recebendo nosso salário, sem precisar de grandes esforços. Eu sei que a reinvenção de outros setores da sociedade também foi igualmente, talvez até muito mais dolorosa do que a nossa, mas eu conheço essa dor e é sobre ela que eu me propus a falar com vocês hoje. Não romantizem o reinventar do professor na pandemia. Muitos de nós está doente fisicamente, psicologicamente e emocionalmente. Por tudo. Porque vivemos tudo isso com medo de uma doença. Vivemos tudo isso tendo que lutar contra o negacionismo. Vivemos tudo isso sob o medo de não ter vacina, vai ter ou não vai ter vacina, sobre essa angústia toda. A nossa reinvenção é muito dolorosa. Tem sido muito dolorosa. E é justamente por causa de tudo isso que nós, educadores, sabemos, ainda que mais ninguém saiba, nós sabemos que eu quero pedir a cada um de nós duas coisas. A primeira é que nós vamos ingressar numa semana muito aguardada todos os anos, mas neste em especial, a semana de recesso de outubro. E o meu pedido a cada educador, cada profissional da educação nesse momento é que ao chegar a semana de recesso, descanse. Permita-se. Desligue, ignore, não faça nada, descanse, recarregue as suas energias, porque o nosso quarto bimestre ele vai ser muito, muito cheio de cobranças. E até porque a gente não sabe sequer quais serão as novidades desse quarto bimestre. O segundo pedido que eu faço a cada educador que está se reinventando diariamente, que ao chegar ao final do quarto bimestre, ao perceber que algumas coisas não foram possíveis de serem feitas, tranquilize o seu coração. Tá tudo bem. Era esperado muito menos de nós. Talvez se a gente tivesse olhado lá, março de 2020, projetado o que nós estaríamos vivendo hoje, a gente certamente imaginaria que nós nunca seríamos capazes de superar tudo o que nós superamos. E nós estamos aqui. Então, tudo bem. O que não der tempo, o que não for possível ser feito, se um prazo ou outro não conseguir ser cumprido, ok. Cuide-se. Cuide dos que estão com você. A gente precisa de muito de nós mesmos, muito firmes, muito saudáveis, para a gente dar conta de viver, apesar da escola. Viver com a nossa família, com os nossos amigos, viver conosco mesmo, voltar a cuidar de nós, acreditar em nós, a sonhar os nossos próprios sonhos. Era isso que eu tinha para dizer sobre hoje. A reinvenção de um profissional não é algo tranquilo, sereno, na maioria das vezes. Custa a sua saúde, custa dor. E apesar disso, sabemos que ainda seremos muito criticados. Por isso, permitamos-nos, cada um de nós, desfrutar dos nossos momentos de descanso, de lazer, para que a gente consiga suportar o que ainda está por vir. Vai dar tudo certo. Boa noite.